Boa noite. Alô, boa noite a todos e a todas. É muita alegria para mim encontrar algumas amigas queridas na plenária, Patrícia, estou vendo aqui na frente minha amiga Melina, ali no fundo minha outra amiga Cecília, e devem ter outras pessoas aí que eu devo conhecer, mas que eu não estou percebendo a partir do olhar da plenária como um todo. Então sintam-se aí abraçados e emitam pensamentos e irradiações de paz e harmonia para que eu possa entregar um trabalho que seja digno de ser apreciado por vocês e pelo Cristo, distanciando-me daquelas paixões que exaltam o ego e fazem com que o orador se evidencie e o conteúdo possa ficar como segundo plano. Então eu peço que a espiritualidade que aqui se encontra, nessa egrégora de amor, de caridade, possa fazer com que se evidencie a mensagem e que o orador possa ser meramente um carteiro que traz a mensagem que eu consegui alcançar na leitura do que foi proposto pela casa na temática de hoje, que foi retirada do Livro dos Espíritos, essa obra magistral e que muitos de vocês não lerão, mas eu faço sempre aquelas recomendações da necessidade de estudar a codificação como base do aprimoramento intelecto-moral que nós todos devemos ter. E como a temática de hoje vai falar sobre justamente o tema da marcha do progresso, que é sobre as leis do progresso, que está no livro 3º do Livro dos Espíritos, intitulado As Leis Morais, o Kardec vai trazer, dividido o Livro dos Espíritos em 4 livros, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º livro. Eu sempre falo, não é demais repetir, que o livro primeiro do Livro dos Espíritos foi originar o livro A Gênese, que foi publicado em 1868. O livro segundo, que vai dar origem ao Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. O livro terceiro, das Leis Morais, originou o livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. E o livro quarto do Livro dos Espíritos originou o livro chamado O Céu e o Inferno, publicado em 1865. Então vocês têm o Pentateuco todo dentro do Livro dos Espíritos, claro que desdobrado e aprofundado nas obras que vieram depois dessa primeira edição, que não é essa, que foi publicada em 1867, 18 de abril de 1867, com 501 perguntas e 501 respostas. Numa segunda edição, com 1018, não são 1019. Teve algum equívoco aí em uma pergunta 1012, se eu não me engano, 1013, são 1018 perguntas e 1018 respostas, e aí já foi publicada a segunda edição, salvo engano, no Livro dos Espíritos, em 1860. E nós temos obras que também se compõem, não o Pentateuco, mas dão subsídio à sustentação doutrinária da doutrina espírita, que é o livro que é o Espiritismo, publicado em 1859, Obras Póstumas, que foi publicada após a morte de Kardec, a Revista Espírita, publicada desde 1868, com 12 exemplares ininterruptos, ou melhor, 12 volumes anuais, que foram publicados durante anos consecutivos, sem falar na Viagem Espírita e outras obrinhas que são opúsculos, que Kardec nos trouxe, e nós somos incapazes. O cara escreveu a Revista Espírita, escreveu tudo, e a gente não lê o Livro dos Espíritos. É uma vergonha. Então eu fico me sentindo até constrangido em ver que na plenária, eu não vou perguntar, para não deixar vocês em situação de vexatória, que vocês estão militando no Espiritismo, vêm aqui buscar ajuda, que é muito bom, mas são incapazes de fazer o movimento do estudo sistematizado da doutrina. Claro que aqui tem suas exceções, que confirmam a regra, como toda boa regra, sempre vamos ter exceções. Mas a gente entende pela experiência de militância no movimento espírita quão pouco, eu faço enquetes, eu faço questionários e vejo quão pouco as pessoas têm se dedicado à leitura das obras básicas. Que não leiam todos os 5, é pesado, Flávio, livro denso, livro dos médios, aquela Gênese é difícil demais, fala dos fluidos, mas pelo menos o Livro dos Espíritos, que é o livro que iniciou todo o movimento que hoje vocês estão se beneficiando, como o Consolador prometido pelo Cristo, que ele disse que enviaria, que estaria entre nós e já está. Então, para vocês entenderem um pouco de como surgiu o Espiritismo, é importante estudar o Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico, que dá toda a base de sustentação, estou vendo minha prima ali também, que dá a base de sustentação para todo o Pentateuco. Ah, não vou ler todos os 5 não, beleza, leia o primeiro, só esse, já ficaria muito feliz. E eu trago estatísticas. Por que eu trago estatísticas? Porque eu tenho uma neurose no que diz respeito, todos nós, segundo Freud, ou somos psicóticos, neuróticos ou psicopatas.
Como eu não quero ser psicótico nem psicopata, eu prefiro ser neurótico. Então eu sei que eu sou neurótico. E com minhas neuroses, uma delas é a sistematização da leitura, com cronometragem do tempo que leio, e isso tudo me gerou um movimento de historicidade das leituras que posso contribuir com vocês, dizendo o tempo médio que vocês dispensariam para ler uma obra como o Livro dos Espíritos. Esse livro de Divaldo Franco já leu por mais de 100 vezes. Eu já li 4 vezes, já ouvi audiolivro 5 vezes, todo o livro. Isso é pouco, e eu não lembro de muita coisa que eu li. E aí eu fico pensando, qual o tempo que leva para ler um livro como esse? Dá uma média de 17 horas para ler o livro todo. São 1019 perguntas. Pô, Flávio, que legal, você me incentivou, e eu sei que eu faço isso há algum tempo, e muitas pessoas chegam em anos subsequentes, quando me encontram, olha, você falou aquilo, e eu li o Livro dos Espíritos todinho, segui a sua proposta. São 1019 perguntas na edição que está aqui. Se você tirar uma por dia, significa que 365 dias no ano, em 3 anos mais ou menos, você acaba de ler o livro. 3 anos. Olha que tempo, vocês estão rindo, eu estou vendo, né? Eu faço de propósito, o cara disse acabar de rir. Tem um livro de 17 horas de leitura. Estou vendo várias pessoas rindo, eu já estou feliz, eu já podia parar a palestra aqui, porque eu sei que eu já toquei alguns de vocês que estão se constrangendo e se vergonhando por estarem aqui e não terem lido o Livro dos Espíritos. Eu vou constranger mais. Então, um livro de 17 horas, apenas 17 horas, que vocês podem ler em simplesmente 3 anos. Por que 3 anos? Porque é o tempo, deixa eu ver a senha do meu colega aqui que me deu, deixa quieto aqui, que da Gata, que é meu amigo ali, que canta, que toca, ele me prestou o celular dele, que eu vou ler uma mensagem aqui no celular dele, ele me deu a senha dele, eu vou invadir a privacidade dele, vou saber tudo, porque diz assim, se você quiser saber de fato e constranger as pessoas no plano espiritual, cuidado, lá no além, quando vocês adentrarem o pórtico da imortalidade, vocês serão chamados para uma reunião no grande salão doutrinário como este, onde aparecerá no telão o seu WhatsApp, com todas as mensagens que vocês mandaram em off para aquelas pessoas que você sequer poderia dizer e se envergonhariam vocês mesmos. Então, assim que vocês são recebidos, desencarnou, passou por lá de lá, não morre ninguém, chegou, adentrou, irmão, venha para cá, senta aqui, uma plenária como essa, só que são pais, irmãos, que em desdobramento que ficaram no corpo alguns, eles são convidados em sono a saírem do corpo e irem para o além, uma noite de gala, onde você estará sentado diante de todos os seus familiares, aqueles desafetos, amigos, pessoas que vocês traíram, machucaram, e disse assim, vamos ver aqui a história desse irmão no WhatsApp dele, e aí não tem como perder não, está tudo registrado, ele abre o WhatsApp e mostra, olha para aqui o direct do Instagram, o direct do Facebook e o WhatsApp. Aí vocês, alguns de vocês estão tranquilos, porque não tem nada a temer, mas outros ficaram vendo quantas fake news vocês disseminaram, quantas pessoas ficaram de forma escusa, escondendo-se do pai e da mãe, fazendo coisas que não eram tão legítimas nem lícitas, e assim vai ser um outro constrangimento em saber que a nossa conduta moral, e quem fala para vocês é um que ainda não chegou onde gostaria, tem várias deficiências morais, mas essa é a busca da marcha do progresso, é integrar o crescimento intelectual ao crescimento moral. Então retorno, porque eu estou fazendo uma palestra já dentro do capítulo, trazendo esses dados que são importantes para vocês saírem daqui mobilizados e dizerem, Flávio, gratidão, eu fui para casa e fiz o que você recomendou. Então eu estou dizendo, são 17 horas, por que se ele rápido? Não é leitura dinâmica. Cecília está ali, está no meu grupo de leitura, ela já leu até aqui 23 livros, não foi, Cecília? 23? 23, o ano passado eu li 103, eu quero ler 120 livros, porque era um absurdo eu ter 2.000 livros, que eu sou doente, compulsivo, eu não quero me tratar dessa doença, então eu tenho compulsão por livro, e aí eu acumulava e não lia, eu ficava envergonhado, como é que eu gasto tanto? Minha esposa falava, você gasta um dinheiro retardado com livro, está ali na estante enfeitando, e você não lê? Eu digo, não, eu tenho que criar um método. Em 2021 eu criei um método e comecei, em 2021 eu li 78, em 2022 eu li 103, e esse ano eu quero ler 120, e estou chamando pessoas como Cecília, que também estava sem muita leitura no ano de 2021, falou, eu vou colar nisso aí, mesmo com um filho pequeno, mesmo com um trabalho voluntário na Casa do Caminho, ela viu que é possível ler livros sim. Maio do ano já temos 23 livros, a meta dela é 50, que é a meta do grupo. Então dá para ler, mesmo quem tem filho pequeno, quem trabalha, quem é voluntário, não lê porque a gente é relapso, a gente gasta tempo com coisas inúteis, mas o que é essencial, que o crescimento intelectual, que é indissociável, o crescimento intelectual passa pela leitura, não há como você crescer intelectualmente sem ler.
Nenhum cientista que cresceu, ele evoluiu sem leitura. Não tem como. Nenhum doutor, nenhum mestre, nenhum PhD vai crescer intelectualmente sem ler. A base do crescimento intelectual é a leitura. Todos que vocês porventura vejam que tem, mesmo sem ler, algum grau de desenvolvimento intelectual, eles leram alguma coisa em outras encarnações, eles pegaram conteúdos através da leitura. E os manuscritos, vai lá desde o Egito Antigo, quando veio com Gutenberg, a impressão, isso aí tem os escritos na primeira psicografia da história, que foi Moisés, que trouxe o livro dos 10 mandamentos. Então já temos há muito tempo escritos e hieroglifos, e a escrita é algo que contribui para o avanço intelectual. Então, sem ler, vocês não vão crescer intelectualmente. Então, tem que ler. Então, quando eu digo que 17 horas é o tempo, é porque eu mensuro, não como parâmetro, como se eu fosse a referência. Eu não leio correndo, eu não faço leitura dinâmica, eu leio de uma forma presente, chamada atenção focada, para não dispersar. Fica lendo aqui, vai para o WhatsApp, fica lendo aqui, vai para a novela. Aí você se dispersa muito. Então, você determina 30 minutos, eu sou assim, largo o cronômetro, 30 minutos ali, ó. Parei aqui, marquei a página, vou fazer o que eu tiver que fazer, mais 30. Contando todo esse tempo, dá 17 horas. E para finalizar, vocês então têm 3 anos, porque eu estou colocando uma, irmão, que leu, que está rindo, uma por dia. São 1019. 365 vezes 3 dá 369, 6 vezes 3, 18, dá 1080. 1080 perguntas, aqui tem 1019. Em 3 anos, vocês, em 2024, 2025, 2026, em 2026, vocês terminaram o livro dos Espíritos. Não é legal isso? Uma por dia, uma, não é mais de uma. Mas Fábio, eu posso ler 2, mas não vai ler. Como vai ter a dispersão natural? Não vai ler. Então se autodetermine uma. A partir de hoje, eu leio a questão 1. Pronto, parou. Vou para o meu jornal, não aguento isso não, é muito negócio, é muito apertamento de cabeça, é muita letra miúda, como o Divaldo falou, não tem uma figura, a não ser uma parreira que tem no início lá, você não vê uma fotografia no livro, só letra, meu Deus, que livro é esse que nunca acaba? Então dá uma agonia mesmo você ler um livro desse. A única fotografia que tem é essa rama de uva que está aqui, não sei onde está a página, dos prolegômenos, que aí você tem uma figurinha, aí você tem um gosto de ver uma figura aqui, olha que figurinha, coisa bonitinha, só tem essa figura no livro todo, então dá um desgosto muito grande. Mas vocês podem então, não pule o prolegômenos, não pule a introdução, mas vocês não aguentam não, Flávio, aquilo é muita coisa, vá para a questão 1 e comece, e daqui a 3 anos eu estarei aqui com fé em Deus, se Deus me permitir encarnado, se não desencarnado, vou na casa de vocês perguntar, aí você fala assim, Flávio, aí li, Flávio, comecei naquele dia, uma primeira pergunta, em 3 anos eu acabei o livro dos Espíritos. Por que eu digo isso? Tem gente que tem 30 anos do Espiritismo, tem gente, eu tenho 27 anos, que eu conheço do movimento espírita, que nunca leu o livro dos Espíritos. Eu sei disso, Pati sabe disso, Pati lê. Tem outras pessoas que estão em mediúnica, enfurnada na mediúnica, trabalhando como obsessor, fazendo doutrinação e nunca leu o livro dos médios. Como é que você mexe com a ciência sem estudar aqueles livros que dão base para o conhecimento da ciência que você estuda, ou da filosofia? É a mesma coisa de que o cirurgião vai fazer uma operação sem estudar os tratados de cirurgia para abrir o abdômen de alguém. É a mesma coisa de um advogado que não vai estudar o vademecum do direito para defender o seu cliente. É a mesma coisa de um odontólogo que vai mexer num dente e não sabe a anatomia de um dente. Ou um fisioterapeuta que precisa mexer com o movimento, a biomecânica, e não sabe para onde vai o braço e onde vai a perna. É a mesma coisa, vocês estão dentro de uma doutrina que é filosófica, científica, que tem bases morais e repercussões morais, mas não sequer se debruçam para fazer uma leitura da obra básica. Então, me poupem desse constrangimento, mais uma vez, desse tempo que eu levo, e que para mim vale muito mais do que se fosse ter que ficar aqui tendo que falar do tema que eu vou falar. Eu vou abrir aqui, que eu tenho a senha do rapaz, vou ver se eu vou depois no banco dele, pego o dinheiro dele, ele me deu a senha porque ele quis. Aqui eu posso entrar no WhatsApp dele, saber que ele está fazendo alguma coisa errada, mas não vou constrangê-lo não, vou chegar só na página que eu quero. Para abrir a nossa exposição, eu vou ler uma página que é bem pequena, que fala de progresso face dupla. Prestem atenção, isso foi publicado no livro chamado Recados da Vida, de Chico Xavier, ou melhor, do Espírito Emmanuel, autores diversos. Normalmente, psicografia de Chico, né? Progresso face dupla. Olha o que Emmanuel vai nos trazer nessa linda página sintética, para que dessa página eu faça a ponte com o Livro dos Espíritos. Eu estou ainda com tempo suficiente, me falaram que até 8h30 eu vou respeitar,
que eu não aguento mais eu também ficar constrangido por não respeitar o tempo, e ver as pessoas, como ontem eu estava lá no Teresa d'Ávila, quando deu a hora, que tinha um trabalho de harmonia lá, aí começou a chegar gente ali, o cara já estava aqui, o daqui, faltava 10 minutos, ficou em pé, eu digo, opa, já vi plenária, que eu estou aqui sendo coagido, aí terminando minha preleção. Aqui é a mesma coisa, é normal, tem que ter uma organização, vocês vão entrar em tratamento, isso vai acabar lá para 10, 11 horas da noite, então eu tenho que respeitar. Aí quando eu vejo o pessoal já indo para o canto aqui, já começa a ter taquicardia, meu Deus, o tempo está acabando. E aí eu fico falando, às vezes, um monte de coisas que pode parecer não ter sentido, mas ao mesmo tempo, para mim, tem muito mais sentido esse início de preleção do que talvez o conteúdo que eu vá dizer, porque vocês, como vão ler as questões que eu vou citar, provavelmente isso vocês farão, pode sair aí na livraria e comprar o Livro dos Espíritos, está na questão 779 e termina na questão 785. É só isso, marcha do progresso, dentro da lei do progresso, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. A questão de hoje da fala é da 779 a 785. Então, poucas questões. Eu ia ler para vocês, mas não vou fazer isso porque tem essa mensagem que vai me nortear um pouco melhor e vai trazer para o dia a dia de vocês. Então, vamos à mensagem. O que diz Emmanuel? Ele vai dizer assim: inegavelmente, o homem já realizou maravilhas do chamado progresso por fora. Inegavelmente. Eu acabei de dizer isso aqui. Historicamente, nós nunca avançamos tanto em intelecto quanto nos últimos milênios. Isso é óbvio. Em ciência, em filosofia, na arte, nas condições de tecnologia, ninguém vai dizer que não avançamos. Mas veja o que ele vai dizer. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. Exploramos com bólides espaciais em Marte, na Lua, satélites avançados, queremos explorar o mundo externo e avançamos muito, queremos ter estação na Lua. Olha quanta coisa que gasta para a exterioridade e, no entanto, não sabemos nem nos relacionar com o próprio vizinho que está do nosso lado. Veja como a gente caminha. Reconhece os imperativos da paz e consagra-lhe preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Olha o que a gente tem feito aí nessas guerras atuais, a mais impactante, claro que teve mais visibilidade, não que as outras sejam de menos importância, tem várias guerras acontecendo na África, no Sudão, mas a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela impacta profundamente, que mexe, com o Ocidente e o Oriente de uma forma que geraria o risco da terceira grande guerra mundial. E certamente, salvo engano, foi Albert Einstein que perguntaram a ele, eu sei se foi ele ou foi Jung, o que aconteceria com a humanidade se houvesse a terceira grande guerra mundial? E aí responderam, eu não sei o que aconteceria, mas a quarta seria a base de pau e pedra, não restaria mais nada. Uma terceira grande guerra mundial é só OTAN aí, e brigando com o Rússia, aquele doido, que no meu ponto de vista é um psicopata, que está no poder, ele mexe num botão, aperta uma coisinha e começa a jogar uma bomba atômica, o lugar que fica mais no meio, não é Estados Unidos, é Europa, está no meio do furacão, França, Alemanha, Inglaterra, todo mundo ali, caiu ali uma bombinha, começa o pessoal a passar mal, como é que vai mexer com o que é o grande problema que está aqui, que a chaga da humanidade é o quê? O orgulho e o egoísmo, que está na questão 785, do que termina aqui na verdade 785 da Marcha do Progresso, quando ele pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, começa a resposta, o orgulho e o egoísmo. Esse é o maior obstáculo ao progresso. Então, quando Emmanuel fala das guerras, que reconhece imperativos de paz, mas entramos em momento de armistício, que são aqueles hiatos de tempo entre uma guerra e outra. A primeira grande guerra, 1914, 1917, foi uma chacina de ingleses. Eu vi o filme que passou em 1917, o trauma da guerra, jovens morrendo, dizimados pelo orgulho e a prepotência de grandes poderosos que brigam por petróleo, que brigam por invasão de território, e onde meramente a vida humana passa a ser algo que é completamente desprezível. E a gente tem períodos entre 1917 e 1919, 18, até 1939, quando a Segunda Grande Guerra acontece, acaba em 1944, 45, e de repente a gente viu o Holocausto. Aquela coisa que deve ser apagada da história, não no sentido de esquecermos, que nunca mais se repita.
E aí a gente chega agora em pleno século XXI, em 2022, 21, uma pandemia onde a gente devia se preocupar com o cuidado com a humanidade, um movimento de mergulho interior, para gerarmos na sociedade, uma sociedade mais fraterna, mais solidária. A gente cria uma nova guerra, de um cara que invade outro país, porque quer não sei o que, um pedaço, e toma a capital e começa a bombardear. Eu não aguento nem olhar, dói muito, eu não gosto de bagunça. E quando eu vejo aquelas coisas, os escombros, pessoas morrendo, crianças fugindo, aquilo ali me impacta profundamente. Digo, qual o grau de primarismo que a humanidade, como verdadeiras bestas humanas, ainda nos encontramos. É algo assim triste de ver, mas é uma realidade que a gente está tendo que conviver, porque é o grau de imaturidade moral que a Terra ainda está. A gente deve evoluir para esse grau de evolução moral, que é justamente o vir a ser da humanidade, como está na questão 779, ele vai justamente fazer essa pergunta. Deixa eu botar também a luz aqui. Você não sabe a alegria que eu estou. Eu fui ontem ao oftalmologista, eu e minha esposa, na minha presbiopia, e foi tão bom ver aquela luz de perto, ela me botar um grau, e eu ver tudo nítido, porque eu fui míope a vida inteira, né? Eu míope e usei óculos de 11 anos até 15 anos atrás, que eu fiz a cirurgia refrativa. Então eu estou tendo dificuldade de ler de perto, quando não tem uma luz boa. Se tiver uma luz branca assim, ó, eu leio, beleza. Mas botou uma luz dessa assim, longe, fico apertando. Quando eu fiz o exame ontem, eu e minha esposa, ela vai sair com óculos, eu também com outros, já estamos olhando, e aí temos aquele grau perfeito, que eu vi uma letra, eu digo, meu Deus, quanto tempo eu perdi para poder usufruir dessa benesse, né, que a tecnologia nos proporciona, e aí eu estou mais feliz. Mas agora aqui, se eu fosse ler aqui, ó, eu não ia ver nada, mas eu vou usar a luz, aí eu leio, com a luz da palavra. Então a questão 779, Kardec vai perguntar, a força para progredir, ouve-a o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então a pergunta é, a força para progredir, áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta é, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Essa é a questão 779, e essa eu grifei. 780, que é o que eu quero dizer para vocês. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O que é que vocês acham? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não acompanha. Naturalmente, dizem os espíritos que o progresso intelectual antecede o progresso moral. Mas como, Flávio? Você sabe o exemplo dos exilados de Capela. Os exilados de Capela foi uma civilização da constelação do Cocheiro, que está em um lugar no universo, e que lá a população chegou no grau de desenvolvimento. Olha ali também a veterinária, minha querida, tudo bom? Então, chegou num grau de desenvolvimento em que estava no estágio da gente. Desenvolvimento intelectual topo de linha, top de linha. Com internet, com WhatsApp, com e-mail, com avião, com trem-bala, com tudo. Tecnologias avançadas. Só que moralmente a população não havia alcançado o grau necessário para que Capela pudesse ser considerado um planeta de regeneração, um mundo de regeneração. O que aconteceu? Os capelinos foram exilados de Capela. É um livro clássico de Edgar Armand que fala sobre os exilados da Capela. Eles saíram de Capela. Imagina que um orbe que estava mais avançado que a Terra ia passar por grau de regeneração, era provas e expiações, avançou durante milênios no grau intelectual, mas quando estava passando para o moral, como a Terra está avançando para o grau de regeneração, e a gente está vivendo o mesmo episódio, eu vou falar já. Eles foram exilados, então, para onde? Vocês aqui na plenária, digamos que o lado de cá tudo evoluiu intelectualmente e também estava evoluindo moralmente. E o lado de cá evoluiu intelectualmente, mas não evoluiu moralmente. Esse povo continuou em Capela, no seu planeta de origem, gozando das benesses, de tudo que o planeta oferecia. O povo de cá, que vivia e-mail, WhatsApp, trem, avião, ó irmão, estão muito primitivos vocês, é muita brutalidade. Vocês estão muito atrasadinhos, intelectualmente avançados aqui no meio, doutores, pós-doutor, pessoas, professores, pedagogos, fisioterapeutas, advogados, médicos, tudo de categoria de desenvolvimento, mas moralmente atrasadinhos, continuam pedófilos,
abusando, indo para estádio de futebol ou para estádio de futebol, quebrando os outros na porrada. Que atraso é esse, meus irmãos? Como Jesus aqui é o nosso governador planetário, lá em Capela tinha também um espírito de escola, um espírito crístico, que era o governador de lá, que não era Jesus, salvo engano, era outro espírito do nível evolutivo de Cristo, um Cristo. E disse: olha, não dá mais, à medida que vocês forem desencarnando aí, em Capela não encarna mais não. Aí desencarnou essa fila da frente, num desastre de avião lá, todo mundo para a terra. É mesmo? Chega no plano espiritual, meu Deus, eu quero voltar. Não, Capela não, vai para a terra, que é um planeta atrasadinho, que não estava ainda no grau que a gente está hoje, era lá atrás nos homens de Neandertal, no Homo sapiens sapiens, no Homo erectus, nos avanços que a Terra passava, com a migração desses espíritos aqui, tudo já evoluído intelectualmente, mergulhava lá, coabitando nos movimentos de corpos que estavam surgindo, desenvolvendo o neocórtex, essa camada que nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos, do cérebro reptiliano, do límbico hipotalâmico, e agora a camada superior, que é a racionalidade, que somos chamados homens sapiens sapiens, mas muitos somos homos demes demes, verdadeiros dementes, que estão aí, não somos sapiens sapiens nada, verdadeiras bestas humanas que estão caminhando. Haja visto o período que a gente passou anterior, que foi a verdadeira bestialidade, e que ainda temos alguns resquícios, e a gente está tentando equacionar o nosso país para que se torne novamente emanado e saia daquela polaridade triste que a gente passou e que a gente não precisa repetir em qualquer que sejam os líderes que estejam na frente do comando da nossa nação. E aí, esses seres voltaram, encarnaram na terra nesses homens atrasados. Eles foram para onde? Para o verdadeiro inferno. Era um inferno saber que não tinha WhatsApp, ele não tinha avião, eles tinham que comer carne humana, às vezes comendo, são antropófagos, porque alguns mergulhavam ali, só que como o perispírito deles estava avançado, para avançar aquela raça que surgia do Homo de Neandertal, o Homo erectus, o Homo sapiens sapiens, até que a nossa raça é sapiens sapiens, estamos indo para o homos intuitivos do futuro. Ele simplesmente ficou numa condição de constrangimento. O espírito é o espírito, ele não retrograda. Retrograda? Espírito retrograda? Não. Ele só avança, ele estagna ou avança, mas retrograda às vezes economicamente, como no caso do exemplo que eu citei. Eles estavam num padrão primitivo, mas eles lá dentro eram verdadeiros infernos, chamamos anjos decaídos, que a Bíblia traz, e é a metáfora para explicar isso. Eles decaem porque vêm às vezes viver verdadeiros infernos, e nesse inferno eles vão promover o progresso, como nesses cruzamentos com o perispírito daqueles seres. Vocês não vão entender, eu sei que vocês estão com a cara assim, vão estudar, vão ler para vocês compreenderem. Então, perispírito com perispírito, como a gente está passando na Terra agora, iam se imiscuindo nos outros, gerando uma nova raça, que era a raça chamada Homo sapiens, que desenvolveu o quê? O neocórtex. Por isso que a ciência não encontra o elo perdido. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vocês vão entender o que se deu com os capelinos e a evolução da nossa raça humana, porque o elo perdido é que não consegue encontrar na matéria, mas o desenvolvimento se dá também no campo espiritual. Como a ciência ainda está dualista, polarizada, ainda numa visão binária da realidade, não consegue contemplar o olhar quântico relativístico que nós já alcançamos, como uma possibilidade de compreensão de que somos seres imortais e que temos um corpo semimaterial chamado perispírito, e que ele também se desenvolve. Quando ele mergulha e cruza, que não acha um fóssil que mostre onde foi que teve essa transição desse ser para esse, nossa, onde foi que isso aconteceu? No além. A gente se desenvolve no além também. Então o mergulho aqui fez com que aquela raça desenvolvesse a camada superior, que é o neocórtex. Olha o avanço do progresso, a marcha do progresso. E o neocórtex deu a racionalidade, que é o que nos diferencia para os animais irracionais, que são nossos irmãos, que estão na caminhada da evolução. Então vocês percebem que os capelinos viveram isso. Vocês agora estão vivendo a mesma coisa, e eu também. Nós que não estamos nos desenvolvendo intelectual ou moralmente, corremos um risco, e já estão muitos, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, sendo levados para outros planos que aqui mais não reencarnarão. Como assim, Flávio? Vou repetir agora dando outra condição. Vocês ficaram bonzinhos em Capela, agora é o povo de cá. Os de cá são os terráqueos, desenvolvidos intelectualmente e também se desenvolvendo moralmente. Desenvolvido moralmente significa uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Gandhi,
Não significa um Chico Xavier, não. É um desenvolvimento moral compatível com a nossa evolução. Não é aquele salto de já estar lá. É a moral mínima. Não é a moral que a gente fala que é relativa, é a moral atemporal, que é outra, que às vezes a moral pode ser julgada de acordo com cada cultura e cada realidade, né? Porque é moralmente legítimo você ter duas mulheres lá nos países de origem muçulmana, desde que você sustente as duas. Tem outros que dão moral, é moral você matar uma pessoa como pena de morte, é moral, mas aí vem a moral que é relativizada. Essa moral que eu falo é a moral atemporal. Então esses aqui avançaram moralmente e avançaram intelectualmente, beleza? Está na terra, batendo cabeça, fazendo uma besteira aqui, um pouco maledicente, fofoqueiro, não tem nada não. Isso não significa que vocês não são moralmente elevados não. O de cá é um povo que evoluiu intelectualmente, mas está numa barbárie braba, está ali desviando dinheiro das crianças da creche, está roubando dinheiro do pobre que vai levar para a cesta básica, está fazendo pedofilia, está divulgando fake news para poder disseminar uma energia de dissensão, está fazendo abusos, está fazendo um monte de coisas escusas, que é muito primitivo, indo para estádio, quebrando com torcida organizada, com um pedaço de pau na mão, como eu vi uma vez, me chocou profundamente. O cara pegou um vaso sanitário e jogou da arquibancada lá embaixo, aí caiu, como se fosse assim uma bomba, e não importa que são seres humanos, tinha mãe passando, caiu em cima da cabeça dos outros, meu Deus, que prima, sem julgamento, porque eu também já fui primitivo assim, ainda sou um pouco em algumas coisas, então olha assim, meu Deus, olha que negócio primário retado, não julgue, porque nem Jesus julga, como somos nós, que criaturas tão atrasadas para ficar julgando nossos irmãos, mas impacta a gente, impacta, porque aqui eu já não faço mais jogar um vaso sanitário. Antigamente eu usava a espada para decapitar logo, mas hoje eu já não decapito ninguém, porque eu sei que eu fui bárbaro, que eu fui bruto, godo, visigodo, uno, esses povos todos aí, vocês também foram, mas aqui o povo está avançando. Vocês aqui que estão primitivos ainda, dizem, irmão, não dá mais não, Milena, ou Melina, reencarnar não, ou Cecília, muito atrasadinha, irmã, vocês vão se reencarnar no planeta Chupão, que dizem que tem aí um planeta Chupão, que chupa as pessoas que estão na Terra. Você sai do corpo, olha assim no plano espiritual, olha, Melina, não tem condições não, irmã, você está muito atrasadinha, olha, vai para o planetinha, mas não quero, vai para não quero não, deixa eu voltar, não. Várias chances, como Deus é bom, justo, Ele permite que você mostre que tem competência. Então o que é que fez? Foi feito um movimento de exílio de vários de nós que estão sendo exilados em planetas, mas alguns já estavam há muito tempo lá na história antiga, os godos, visigodos, os hunos, os astrogodos, aquele povo bárbaro que chegava tocando terror, também foram exilados. O que é que está acontecendo agora que vocês estão assustados? Há um recrudescimento desse movimento da violência, que a gente pensa que a gente está atrasado moralmente. Não, a sociedade está avançando moralmente. É uma impressão, porque nunca se evidenciou tanta desastre, tanta calamidade como hoje, que é possível ser disseminado de uma forma muito mais massiva pelas telecomunicações. Então está aqui no Livro dos Espíritos, que a gente pode pensar que a Terra está retrogradando. Não, ela está avançando, mas para a gente que convive com isso tão massificado, parece que está atrasado, que está retrogradando no que diz respeito a intelecto e moral. Não. E o que acontece? Por que está tendo esse aumento? Foram abertas as portas do inferno. Joana de Anjos que fala não do inferno, mas eu digo das regiões trevosas do umbral. E Jesus, como governador planetário, permitiu que esses espíritos reencarnassem. Eles estão voltando para demonstrar que estão compatíveis com o padrão vibratório que o planeta Terra está indo. Que é qual o nível que a gente está indo? De regeneração. Então, o que é que ele fez? Flávio, é assim, então castiga? Não. Ele dá chance, olha, vou abrir as portas do inferno, a marcha do progresso é inexorável, vocês precisarão demonstrar que estão compatíveis, e aí abriu, reencarnando um monte de espírito, desde o século passado, repetindo os padrões primitivos do passado. Aí o que ele faz? Eles vivem no corpo, causam as barbáries, destruindo as florestas, matando os animais, detonando tudo, tocando terror, hoje não mais com tochas de fogo, mas com as partes que eles conseguem alcançar da tecnologia que já possibilitou. E aí fala assim, irmão, vamos supor, desencarnou por acidente de carro, outro morreu por um tiro, chega no além e fala assim, não volta mais não, vai ser exilado. Como os capelinhos na época, saiam daqui vocês, essa grande massa, reencarna num planeta mais atrasadinho, primitivo, onde ainda se é antropófago. Você sentiu que é ser comido a carne humana? O seu vizinho, que é bem primitivo, comer você, um pedaço de carne. Não é isso a antropofagia? É um humano comendo outro humano. É o nível de primarismo que a gente pode reencarnar com o perispírito que está modelando aqueles seres para um avanço do raciocínio, quem sabe contribuindo como fizemos
e os capelinos fizeram com a civilização egípcia. Ninguém sabe por que as pirâmides do Egito eram como eram. Os capelinos, muitos autores falam, estavam ali reencarnados, vieram avançando, até que aquela engenharia, aquela ciência que não era compatível com o momento que eles construíram aquelas pirâmides, é porque eles já tinham saber acumulado de Capela ou de outros movimentos de evolução que tinham capacidade de construir aquelas pirâmides. Você não entende como assim? Claro, são espíritos que mergulharam no corpo, se desenvolveram intelecto moralmente, porque lá em Capela estava desenvolvido intelectual, desenvolveram a moral e aí contribuíram com o progresso da Terra e vazaram. Disseram quando morreram lá: você agora contribuiu para o avanço intelectual, mas moralmente vocês também estão avançados. Vão voltar para seu país Capela, ou seu planeta Capela, que já está regenerado, e agora vocês são compatíveis para voltar para lá. Olha que beleza é a divindade. Assim aqui, esses que voltaram, que se compatibilizaram, não fizeram os primarismos do passado, estão acompanhando a marcha do progresso, continuam reencarnando aqui e podem gozar dessa coisa linda que é o planeta Terra, que é o que a gente tem vivido, que eu amo esse planeta e por enquanto eu não quero sair daqui não, eu quero desencarnar e retornar aqui mesmo, porque é aqui que eu estou me adequando e estou conseguindo me organizar. Então isso é a marcha do progresso, dito numa visão mais ampla sobre o aspecto do espírito imortal, que reencarna, encarna e desencarna no mesmo óbvio e outros óbvios de acordo com a necessidade da evolução de cada um de vocês. Continuando aqui, ele vai continuar dizendo: inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência, contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar elevação nas áreas do sentimento. Ergue arranha-céus, tem prédios hoje que chegam a 1 quilômetro de altura, ergue arranha-céus e habitações coletivas, todavia, habitualmente, ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raças e credos. Criou um laço que lhe garante a eficiência das construções, entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na Terra é um flagelo crescente. Nunca se viu tanta gente solitária, tantos deprimidos, tantos transtornados da ansiedade, os transtornos de ansiedade, os mais variados, e a população cada dia mais aumentando o índice de suicídio, onde a gente vê que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Imagine que a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio. Eu falo assim porque o algoritmo às vezes bloqueia se você fala a palavra ou escreve a palavra, ele bloqueia e não deixa você divulgar, porque a palavra que você fala, ela é olhada, a pessoa de tecnologia sabe mais que eu vejo alguns palestrantes falar em outros lugares que não é suicídio, aí não dá para ele entender que eu falei a palavra, aquela lá. Então, 4 segundos, muitas pessoas tentam isso que eu acabei de dizer. Imagine que sociedade é essa, que consegue ter um avanço no nível que nós já demonstramos aqui, mas não consegue lidar com uma derrota emocional de uma separação conjugal. Que sociedade é essa que os meninos, quando ouvem um não de uma menina, se deixam envolver por redes sociais que promovem esses processos de indução aos jovens, que vocês devem estar atentos, levando as crianças a abreviar a própria existência, para viver isso para quê? Como teve aí um caso, foi naquela rede tique não sei o quezinho, eu não vou falar porque eu não sei como é que funciona, tique não sei o que, que o menino tinha um canal que instruía como você diminuir seu sofrimento da forma mais rápida possível, para não ter que viver essa dor de um jovem de 14 anos ser preterido por uma menina de 15, e o não levou, foi a menina, ela não suportou por o menino não querer ela, e ela se matou. Foram investigar e não conseguiram entender, família amorosa, a polícia foi investigar os pais, não, é incrível que não tem como a gente entender porque essa menina se matou, não tinha abuso, os pais maravilhosos, doces, estudava na escola boa, só que as amigas de escola falaram, sabe por quê? Ela estava num canal, foi investigando lá, não sei o quê, que ela até separou do menino e foi lá nesse lugar, o investigador que é André Trigueiro, foi lá dentro desse canal e viu que realmente eram coisas bárbaras, ensinando aos jovens como abreviar o sofrimento de uma forma rápida, e a criança foi seguindo esses seres que são trevosos,
são aqueles que serão exilados, que gente que está fazendo isso, aqui não reencarna mais, porque não há tempo de voltar na Terra. Eles vão reencarnar nesses planetas atrasadinhos, para eles lá ficarem sem tecnologia, vivendo o primarismo de não ter um ônibus, um metrô, andando de carroça. Por quê? Porque para viverem a privação do que eles já gozaram em termos de desenvolvimento intelectual, para tentar ajudar esses povos mais atrasados. Eles vão ver o que é bom para tosse, que é o povo pegando, dando porrada. Os que estão mais atrasados, eles, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso é um inferno. Vira um verdadeiro inferno, porque para ele que tinha tecnologia, ar-condicionado, ficava manipulando as mentes humanas, já fez mestrado, doutorado, voltar para um negócio desse deve ser um inferno da zorra. Então, ela vai se atenta contra a própria vida. Na perspectiva, eu tenho 10 minutos, que ele me falou que até 8h30, não é isso mesmo, irmão? Em nome de Jesus, amém? Começa a gente ficar em pé, já começa a ficar tenso. Você está em pé só por estar, né, meu amigo? Só por estar, beleza. Então não está nada, eu estou 10 minutos, estou seguindo a ordem da mesa, para eu fechar meu trabalho aqui e entregar o melhor que eu puder a vocês. Então, quando esses jovens se permitem abreviar a existência pela fragilidade da emoção, a fragilidade emocional, que grau de qualificação, de competência que nós estamos dando à nossa juventude, à nossa civilização, onde a gente não tem a mínima maturidade de enfrentar um divórcio ou uma traição e se manter vivo e pujante, buscando o nosso reencontro com a nossa verdade e deixando que o outro siga o seu caminho, fazendo o trabalho do perdão, o trabalho da resiliência, as virtudes que a gente deveria exercitar e a gente não consegue. Fica todo mundo buscando ter cada vez mais, correndo por se capacitar, e que eu não sou contra, uma coisa não anula a outra, porque o progresso intelectual normalmente antecede o moral, mas não precisa ficar tão distante. Vocês podem caminhar concomitantemente, buscando avançar intelectualmente, mas também buscando desenvolvimento moral, e as pessoas se perdem no ter e esquecem do essencial, que é o ser. Nós não podemos prescindir disso, do investimento na nossa condição. Não é de seres puritanos, não é isso. Nós somos seres ainda claudicantes, somos seres refratários, somos seres rebeldes, ainda somos seres que estamos ainda perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição, mas ainda não somos perfeitos. E perfeição a gente só viu um, que foi Jesus, que aqui passou perfeito, nunca se maculou, nunca se conspurcou, nunca se corrompeu. Os outros tudo se atrapalhou um pouquinho, de um jeito ou de outro se atrapalha. Então é óbvio que a gente não está fazendo aqui uma apologia à perfeição, porque não é desse mundo, e nem a felicidade absoluta, mas é o mínimo de dedicação àquilo que deve ser a nossa prioridade, que é o desenvolvimento do espírito no que diz respeito à moral, que é o mínimo que a gente pode estar se exercitando nas coisas do cotidiano, quando a gente, na relação com o outro, pode ser um pouco mais paciente, mais tolerante. Numa briga de trânsito que a gente vive, a gente perde a vida, porque o ego e o egoísmo, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, faz com que nós esqueçamos que temos um filho em casa, uma esposa, uma família, e que o cara ali pode estar com uma vida dele transtornada, saiu de um processo fugindo da favela, do tráfico, e de repente se bate no seu carro, está com a arma ali, você vai dizer, pô, você bateu em meu carro, cara, o que foi que você fez? Ele nada, dá um tiro em você, então deixa para lá, tocando a vida de uma forma mais na malemolência, não dando importância significativa a tudo que nos fazem. E por que fazemos isso? Porque somos frágeis emocionais. Nós somos frágeis, eu me incluo nisso também. Somos tomados pela cólera, pela raiva, pela fúria, e essas emoções nos tomam, que fazem com que nós outros entremos no ódio, no rancor, na mágoa, no ressentimento, levando a culpa tóxica, e a gente vai se destruindo enquanto humanidade, porque a chaga está lá, no que diz respeito ao egoísmo e orgulho, que dificulta que o progresso civilizatório se dê do jeito que deveria, quando a gente começar a cultivar os valores morais, que são os bens inalienáveis, que o espírito, que a traça não corrói, o ladrão não rouba, e o ferrugem também não vai enferrujar nunca. Isso que quando a gente fizer, a gente vai estar caminhando para o nosso desenvolvimento moral. E para ir finalizando, ele vai dizendo assim, destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. E ele termina, eis a face dupla do progresso entre os homens, por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual, entretanto, por dentro, mostra a chaga do ódio e do egoísmo que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar. Esse é a base do que é a proposta da mensagem de Emmanuel, falando o progresso face dupla. E para a gente concluir, eu vou ler essa última questão, a 785, e dizer a vocês
como é que Kardec faz o desenvolvimento e as considerações dele sobre isso. Qual então o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a compreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além daqui o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura, que a gente nem sequer imagina que há. Isso é, ele manda fazer a análise do vídeo Egoísmo, no capítulo 12, que é a questão 913, que eu sempre cito nas minhas palestras, quando Kardec, na 913, pergunta: dentre os vícios, qual é o que pode se considerar radical? E aí a resposta dos espíritos é: tenho dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, a grande chaga da humanidade, a grande patologia que vivemos é a patologia do egoísmo. Essa grande doença do ego, que faz com que nós outros vivamos esse movimento de, entre aspas, retrocesso civilizatório, porque não há um retrocesso, de aparente retrocesso civilizatório, quando nós outros vivemos no mundo, buscando os prazeres do mundo, esquecendo do que é o essencial. E finalizo com a história que eu sempre conto para finalizar minhas exposições, porque aqui não há um discurso contrário ao desenvolvimento material, que vocês continuem investindo na sua vida profissional, acadêmica. Isso é fundamental. O mestre André Luiz Peixinho, doutor André Luiz Peixinho, que é uma referência intelectual para mim, sempre diz isso: se a gente não tem competência de ganhar o reino da terra, como é que a gente pode ter a competência para ganhar o reino dos céus? Porque o reino dos céus requer o desenvolvimento do intelecto e da moral, mas se a gente não está conseguindo minimamente ganhar o reino da terra, quer ter uma vida digna, viver de forma equilibrada, ter o que comer, ter onde trabalhar, como é que a gente pode almejar o reino dos céus? Aqueles que já conseguem almejar, já viveram esses perrengues também, e que por uma forma ou de outra, como exemplos do Evangelho, faltam 2 minutos e eu vou finalizar, como Judas, que foi quem foi, traiu Jesus, mas ele voltou como Joana d'Arc, e voltou e se reconciliou com a própria consciência. Você tem um Saulo de Tarso que na própria existência se tornou Paulo de Tarso. Você tem espíritos que passaram por aqui e que se equivocaram, como Emmanuel, e retornou como Nestório, e depois veio como Padre Manuel da Nóbrega, que se tornou o espírito mentor de Chico. Você tem outros nomes que fizeram sua trajetória, às vezes, equivocando-se, e no desenvolvimento do intelecto esqueceram da moral, e quando despertaram para a moral cristã, que a nossa pauta é o cristianismo, eles perceberam o quanto eles perderam tempo brigando por futricas e intrigas desnecessárias que só impediam o progresso de cada um deles. E assim eu finalizo falando: um jovem que vivia esse conflito por ter alcançado um grau de desenvolvimento razoável no que diz respeito à sua formação, com 18 anos, concluiu seu 2º grau, tinha todos os bens materiais, foi até o pai e disse assim: meu pai, eu não aguento mais viver desse jeito, eu estou muito triste. E essa tristeza me toma de uma forma tal que, se o Senhor não me mostrar o caminho da felicidade, eu vou abreviar minha existência. E o pai ficou preocupado e falou: eu não sei o que lhe dizer, mas eu vou lhe encaminhar para um sábio que medita no deserto, ele vai lhe dizer como você pode encontrar o caminho da felicidade. E o jovem disse: é a última chance, meu pai, se eu não conseguir encontrar, eu vou abreviar minha vida. E o jovem, com tablets, com videogames, com tudo que ele podia ter, escolas caras, tênis bons, roupas boas, aquilo não preenchia mais a alma dele. Ele foi com essa peregrinação, com a mochila, entrou no deserto e encontrou o sábio que meditava. Mas ele é um sábio que era plural, pluralista. A camisa dele era azul, vermelha, branca, vermelha, amarela, todo arco-íris. Ele conversava com os idosos, não era túnica nem branca nem laranja, era multicor. Ele era um sábio inclusivo, que olhava o mundo numa outra perspectiva. O jovem se assustou, o sábio com a barba longa, mas com a túnica que já mostrava a inclusividade daquele ser. E ele conversava com jovens, com velhos, todos misturados, com transexuais, com homossexuais, com pessoas das várias orientações possíveis, das raças e dos credos.
E ele perguntou: eu vim até aqui para que o Senhor me mostre o caminho da felicidade. E o sábio disse: eu posso lhe dizer, mas só daqui a 2 horas. Eu estou conversando com esse grupo de pessoas e preciso dar atenção a eles. Você volte com uma tarefa que você vai cumprir. Qual é a tarefa? Eu faço tudo para que eu possa alcançar a felicidade. E o sábio disse: você vai com essa colher e esse óleo, pode fazer seu percurso pelo meu ashrama ou pelo meu templo, mas volte e não deixe o óleo cair. Ele foi com todo rigor. 2 horas depois retornou e mostrou: está aqui a colher com o óleo. Ele: muito bem, jovem, fizeste bem o caminho, cumpriste a tarefa, mas tu conseguiste ver os meus jardins suspensos? Não. Viste os meus vasos da dinastia Ming? Não. Viu meu lago com os peixes e os animais silvestres? Não. Você não conseguiu ver nada dos meus tapetes persas? Não. Nossa, volta e refaz o caminho. O jovem retornou, fez o caminho, ficou deslumbrado, retorna para o sábio de: mestre, quanta beleza, eu pensava que era rico materialmente, eu não sabia que tinha tantas coisas bonitas no ashrama, no templo como esse. Eu não tenho mais como explicar a meu pai o que é verdadeiramente o crescimento material, como esses bens que você acaba de me mostrar. Que progresso! E aí ele fala assim: sim, jovem, viste tudo de belo, vi, mas cadê o óleo que eu mandei você cuidar? Me esqueci, derrubei. E aí o velho arremata, o velho sábio diz, e eu arremato para vocês, meus irmãos e meu jovem: o caminho da felicidade está em viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, desenvolverem-se intelectualmente, mas nunca se esqueçam do óleo, do essencial, que é o espírito imortal, que são os bens inalienáveis, que a traça não rouba, o ladrão não rouba, a traça não corrói, e esses ninguém pode tirar de vocês. Então vivam no mundo, divirtam-se, curtam o mundo, porque o mundo é belo para ser vivido, mas não esqueça do essencial, que é cuidar do espírito imortal que vocês são. Muita paz, muito obrigado e até uma próxima. Agradecemos a Fábio pela palestra da noite de hoje e convidamos os membros passistas para ministrar o passo coletivo e pedimos a todos que se posicionem em uma posição receptiva para angariar o alimento da alma. Amen.
em todo lugar, no mais alto do céu, no fundo do mar, na brisa do ar, que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em sempre, é a minha alma. Senhor Jesus, mestre, amigo, Pai querido, aqui estamos agradecidos por mais estes momentos de aprendizado. Que a tua luz, Pai, nos envolva e nos ampare. Que a espiritualidade amiga possa se fazer presente, incluindo-nos sempre no caminho do bem e da paz. Que possamos caminhar contigo, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas. Que a luz do alto seja uma constante em nossa caminhada e que possamos estar contigo em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais este momento e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje, agora. Que assim seja, meu irmão. Valeu, querido. Você fala que você me conhece? Esse não é Ele é. É ele que foi o cara Você trabalha aqui também. Aí você foi para lá por intermédio daqui. Eu fui para onde mesmo para desenvolver algumas Atenção, coisas. Aqui você vai trabalhar agora ou você vai fazer Vou trabalhar agora. Senão a gente vai trocar ideia. Vamos lá. O curso de barra já tem domingo que vem. Você não vai? Você faz cerimônia? Não vai, não? 1 a 10, podem se dirigir ao local. Olha, Paty, deixa eu parar aqui, deixa eu filmar você. Olha, Paty aqui, ó. Essa é Paty. Uma minha amiga aqui, ó. Essa é Paty, gente. Aí no Instagram, vai ficar no YouTube. Viu? Essa menina é uma querida, maravilhosa fisioterapeuta, top das galáxias. Eu te honro e agradeço pela sua história também. Você é linda, você trabalha aqui, tá muito preparada. Tá fazendo o quê? Dia de segunda e quinta. Deixa eu encerrar aqui. Dia de segunda e quinta eu trabalho nas salas, né? Sim. Eu trabalho no acolhimento. Tchau, Trabalho- gente. Tchau. Sim. Trabalho no acolhimento.